Desse semestre, a gente vai trabalhar usando 2 livros, tá? A gente vai usar esse livro aqui, que é o Elementos de Máquinas do Sarsky Melkonian, e a gente vai usar o Lamartine Bezerra da Cunha, Elementos de Máquinas. Então, para a parte de eixo e parafuso, etc., a gente provavelmente vai usar esse livro aqui, que é do Lamartine, que daí ele é um pouco mais direcionado para essa parte. Tem os capítulos aqui que tratam desses conceitos, parte de parafusos e tudo mais, dimensionamento de solda também, mola e eixo. E a parte de transmissão, a gente vai utilizar essa parte, esse livro aqui, que é do Elementos de Máquinas do Sarsky e Melkonian, que ele já é mais direcionado para essa parte, tá? Significa que a gente não possa tirar um pouco de um pouco de outro e também adicionar alguns elementos de alguns outros lugares? Não, eu não vou usar só os 2 livros, mas a gente vai se basear mais neles, tá? Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida e tudo mais, é bom até porque esses livros aqui já tem alguns exercícios resolvidos, que dá para ir meio que acompanhando por essa parte, tá? A gente vai ter que ver alguns conceitos, que eu não sei se vocês já viram ou não, do que são parte de velocidade, período, frequência, etc. Então, no primeiro capítulo, a gente tem o que a gente chama de velocidade angular, que é basicamente a velocidade que vai deslocar em referente ao ângulo. Então, eu tenho aqui, pode ser uma polia, uma engrenagem ou qualquer elemento circular, ele vai sair do ponto P e vai andar até o ponto P2, num determinado espaço de tempo. Então, essa variação do ângulo dividido pela variação do tempo vai ser a nossa velocidade angular. O período vai ser quanto tempo é necessário para sair do ponto P, né, para que um ponto material P movimente-se na trajetória circular do raio R, completando um ciclo. Então eu saio do P, eu dou uma volta inteira e volto aqui. Isso aqui vai ser o período. Já a frequência vai ser o número de ciclos que esse ponto P vai dar em um segundo, que ela vai ser representada em hertz. Então, não sei se vocês já viram alguma vez essa parte de elétrica, que a frequência da nossa eletricidade, por exemplo, é 60 Hz. E no Paraguai é 50 Hz. É como se fosse o 210 volts, ou 220 volts e 110 volts em alguns lugares. O que significa essa parte da frequência? Por exemplo, a rede elétrica, ela é uma rede alternada, essa que chega na nossa casa. O que isso significa? Significa que ela alterna entre negativo e positivo. Tá, quantas vezes ela alterna por segundo entre negativo e positivo? Se for 60 Hz, ela alterna 60 vezes por segundo, que ela inverte o mais com o menos. E se for 50 Hz, ela inverte 50 vezes por segundo. Basicamente, aqui a gente vai saber em um segundo o quanto que ele se movimentou ali. E daí tem a fórmula da frequência também. A parte do radiano também, que é o arco da circunferência, que a medida vai ser o raio. Então, esses daqui são alguns conceitos matemáticos que a gente vai estar lembrando. Parte de rotação, referenciada geralmente em RPM, que vai ser rotações por minuto. Tudo que é motor que vocês acharem em chão de fábrica sempre vai estar lá. Quantos RPM tem o motor, quanto de potência tem o motor. Então já é bom vocês ir se acostumando com essa nomenclatura também. Velocidade periférica ou tangencial. Vamos supor que eu tenha uma correia, como essa daqui, tá? Uma polia com correia. Ela vai se movimentar em linha reta nesse espaço que tem entre uma polia e outra. E quanto de velocidade ela vai ter em linha reta? Isso vai ser a velocidade periférica, ou comumente chamada de velocidade tangencial, porque ela está tangenciando o círculo, ela está fazendo a tangente e seguindo reto depois. Também tem uma fórmula que nós vamos usar para ela.
Essas fórmulas aqui, todas propostas. Aqui já tem um exercício para a gente começar a ver. Tem o exercício resolvido, né? Que é esse daqui. E tem os exercícios propostos que eu vou fazer junto com vocês. Então aqui, ó, nesse exercício que nós temos aqui nesse livro, a roda da figura possui diâmetro de 300 milímetros, então de um lado até o outro da circunferência eu vou ter 300 milímetros. É sempre bom lembrar a diferença de raio e de diâmetro, raio do centro até a ponta, diâmetro de uma ponta até a outra. E ela está girando com velocidade angular de 10 pi rádio por segundo. Então a gente precisa determinar o período e precisa determinar a frequência, rotação e a velocidade periférica com essas duas aqui. Se a gente for pegar, vamos esquecer os exercícios resolvidos aqui, só resolver eles aqui no Word para ver se bate. Deixa eu abrir um aqui no Word e fazer basicamente da mesma forma que a gente estava fazendo lá no CNC. Então, o que a gente vai ter de dados aqui? A gente vai ter que o diâmetro é 300 milímetros e a gente vai ter 300 milímetros e a gente vai ter que o W vai ser 10 pi rádio por segundo. Deixa eu inserir o símbolo aqui. 10 pi rádio por segundo, que vai ser a unidade. Primeira coisa que a gente precisa calcular, qual que vai ser o período. Então a fórmula do período é qual? Vamos subir aqui em cima e vamos dar uma olhada. Fórmula do período. 2π dividido pela velocidade angular. Então aqui vamos inserir uma equação. Tô tendo que demorando um pouquinho mais para resolver aqui, porque eu tô tendo que fazer pelo Word e naturalmente eu demoro mais do que se eu estivesse fazendo no quadro, tá? Mas a gente vai se resolvendo. Aqui então vamos adicionar uma fração. Aqui vai ser 2, vou só copiar o π aqui. 2π dividido pelo W. Aqui então a gente vai resolver. Deixa eu jogar ela aqui para baixo. Espera aí que ela está no automático aqui. E deixa eu jogar ela aqui para baixo também. 2π então é normal. E aqui no lugar do W a gente vai ter o 10π. Eu vou cortar o π com o π e ele vai sobrar 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 1 sobre 5, que também vai ser a mesma coisa que 0,2. Então aqui eu posso ter 1 sobre 5, o nosso período, ou 0,2. Qual que é a unidade do período? Vai ser em segundos, beleza? Essa parte aqui, bem simples. Qual que é a segunda coisa que a gente precisa calcular? Vai ser a frequência. Então a fórmula da frequência eu vou ter que é 1 dividido por t. Então agora a letra B, a nossa frequência é o F, vai ser 1 dividido por t. Se eu for jogar ela aqui também da mesma forma, o t a gente já descobriu ali em cima, 0,2. Então aqui vai ser 1 dividido por 0,2. Consequentemente, a nossa frequência, se eu fizer na calculadora, 1 dividido por 0,2 vai dar 5 Hz, no caso 5 Hz. Deixa eu deixar aqui só em
negrito, que são as respostas. Da mesma forma que a parte do CNC, essa daqui eu vou deixar os exemplos lá na sala virtual para vocês toda semana, beleza? Qual que é a próxima coisa que a gente precisa calcular? Vai ser a rotação em RPM. Então a fórmula do RPM vai ser 60 vezes a frequência, que é a mais simples. A gente tem a do W aqui também, mas ela a gente vai ter que só cortar e tudo mais. É só mais empenho para a gente fazer. Então aqui nossa letra C vai ser N igual a 60 vezes a frequência. Nossa frequência é de 5 Hz, consequentemente 60 vezes 5. Então, a nossa rotação vai ser 5 vezes 60, que vai dar 300 RPM. Última coisa que a gente precisa calcular, velocidade periférica, que é o VP. Então, velocidade periférica vai ser a velocidade angular vezes o raio, ou a gente pode fazer π vezes o n dividido por 30, ou a gente pode fazer π vezes n vezes r dividido por 30. Qual que é a mais simples? W vezes o raio. É a que a gente vai usar. Pode usar as outras? Pode usar também, não tem problema nenhum. Vamos usar essa daqui então. Letra D. A gente vai ter aqui a velocidade, que vai ser W vezes o raio. Tem um detalhe, nós temos aqui em diâmetro, certo? 300 milímetros. A metade disso daqui vai ser 150, que vai ser o nosso raio. Então, a velocidade aqui vai ser o W, que a gente já calculou lá em cima, já veio pronto, na verdade, 10π. Então aqui vai ser 10. Deixa eu só copiar o símbolo do π aqui. 10π vezes 150 milímetros. Se a gente fizer a multiplicação, aqui a gente vai ficar 10π vezes 150, 10 vezes π vezes 150, 4.712 4.712,38 milímetros por segundo, porque a nossa unidade aqui em cima dos 150 está em milímetros. Se eu quiser fazer a conversão antes, eu posso já deixar os 150 aqui já em metros. Se não, eu tenho que converter depois. Lembra como é que a gente faz essa parte da conversão? Se eu for fazer aqui, ó, vou pegar como equação aqui de novo, só para ficar mais fácil. Aqui eu tenho 150 milímetros e eu quero passar para metros. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, vou arrumar um parênteses, inserir na parte da equação. Deixa eu me lembrar onde que ele fica aqui agora, os parênteses, depois que eu faço a equação já. Equação. Aqui eu vou ter que arrumar o parênteses.
e aqui vamos deixar fração. Então é o seguinte, quero passar 150 milímetros para metro. Quantos milímetros tem no metro? Tem 1000 milímetros, certo? Então, como que eu vou fazer? Milímetros, nesse caso aqui, ele está como se fosse na parte de cima. Então, eu vou deixar aqui 1000 milímetros na parte de baixo, porque daí corta milímetro com milímetro, e 1 metro na parte de cima. Então, como que eu vou resolver aqui agora? Eu vou multiplicar o 150 pelo que está na parte de cima e eu vou dividir pelo que está na parte de baixo. Então, 150 vezes 1 é o próprio 150. 150 dividido por 1000 vai dar 0,15 metros, tá? Estou fazendo essa parte da conversão bem devagar, porque tem bastante gente que se perde aqui, principalmente quando for unidades mais complexas. Se eu quiser converter agora o 4.712,38 milímetros por segundo, vamos fazer mais ou menos da mesma forma. Então vamos pegar aqui, e agora vai ser 4.712,38 milímetros por segundo. Então o segundo eu não quero mexer, eu vou converter só o metro. Então o metro está em cima, o S, que é do segundo, está embaixo. Da mesma forma, eu vou só dividir, então vai dar 4.712,38 dividido por 1000, que vai dar 4,71238 metros por segundo, porque a gente manteve o segundo nessa forma. Vamos dar uma olhada lá no nosso livro, ver se os nossos resultados aqui batem com o resultado de lá. Então a gente tem aqui dos exercícios propostos. Não, aqui tem que ser dos exercícios aqui, ó. Então, período 0,2. Nosso período 0,2 ou 1 sobre 5. Bateu. Frequência 5 Hz. 5 Hz. Velocidade, rotação 300 RPM, 300 RPM. Converte, aqui ele já fez a conversão antes, 150 milímetros e converteu para metro. E aqui a velocidade periférica, então, 4,71 metros por segundo. A gente só usou aqui mais unidades, que no caso são 471,238. Duas casas depois da vírgula aqui já está tranquilo. Esses conceitos aqui de velocidade periférica, conversão, essas formulazinhas simples. Acredito que problema nenhum para vocês por enquanto, né, gurizada?